E aí, pessoal? Entrando? E aí, pessoal? Entrando? Então, hoje a nossa live de negociação vai ter que ser nesse horário, gente. Porque, excepcionalmente, no dia de hoje, eu dou aula às 19 horas, já pra segunda. Cuia Stanley, não é só a cuia, olha só, Ronaldo, a cuia e a térmica combinante, olha, de vermelho. Diz que eu nem sou colorada, mas a cuia é combinante com a térmica, né? Gente, vocês sabem que toda terça-feira eu faço live, né, falando sobre um tema de negociação. E o nosso horário, assim, tradicional na live é às 19 horas. Excepcionalmente, no dia de hoje, porque eu tenho uma aula aberta de direito empresarial às 19 horas, então eu tô fazendo a live agora, tô fazendo a live ao meio-dia. Dentro desse tema de negociação, vocês estão vendo que o meu perfil, eu tenho conversado muito sobre isso, muito sobre uma advocacia extrajudicial, que eu acredito bastante, assim, né? Vendo um novo cenário se desenhando à frente, e considerando também muitos anos de carreira, eu vejo essa questão da advocacia extrajudicial como uma boa, como uma boa, não é uma boa saída, digamos assim, como um mar ainda não navegado, né, de excelentes oportunidades à frente. E o nosso tema de hoje, basicamente, é o seguinte: quando eu tenho que fazer uma opção, chegam os meus clientes no escritório e me perguntam assim, tá, Luciana, me diz o seguinte, qual é a diferença entre negociar a resolução de um conflito e ajuizar uma ação? Quero que tu me delinee e me demonstre quais são as vantagens e desvantagens, quais são os benefícios e quais são os malefícios de uma e de uma outra forma na tentativa de resolver um conflito. E a coisa não é tão simples assim como aparenta, né, gente? E até esses dias eu escrevi no meu site ali um artigo falando sobre planejamento probatório e riscos de processo. Porque quando a gente vai conversar sobre a possibilidade de negociar ou não um determinado conflito antes de ajuizar, até mesmo o conjunto probatório que precisa ser ameliado, digamos assim, né? A gente tem que perguntar para o cliente quais são os tipos de prova que ele tem para procedência do pedido dele. Isso também entra, né, nessa nossa avaliação de riscos e de benefícios e de malefícios entre a negociação e o ajuizamento da ação. É claro, gente, quando a gente fala de negociação, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um processo menos complexo, né? Bem mais flexível para as partes. A gente fala de algo que é mais rápido, que é mais célere, né? A gente fala de algo que é mais traz uma segurança maior para as partes que estão envolvidas naquela negociação, porque o que acontece quando a gente negocia a resolução de um determinado conflito? A decisão e as concessões que são recíprocas, né, elas partem daqueles que estão envolvidos no processo de negociação. Por isso que se chama de autocomposição, um método autocompositivo de resolver o conflito, né, que não vai contar com um terceiro imparcial, e basicamente essa é a diferença da mediação e da conciliação. A negociação, né, o poder está com as partes que poderão estar assessoradas de advogado ou não. O que no meu perfil eu tenho falado tanto e tenho defendido, porque é algo que eu tenho trabalhado bastante intensamente nos últimos anos. O papel que um advogado negociador é a importância de se conhecer as ferramentas na negociação, tanto para a advocacia judicial quanto para a advocacia extrajudicial. Porque não pensem em vocês que depois de ajuizada a ação judicial, na hipótese de uma negociação não ser exitosa, de que não há uma necessidade de se ser estratégico e de saber negociar dentro do processo. Saber negociar dentro do processo. Então eu faço essa
abertura preliminar sobre esse tema, para que vocês tenham uma maior, digamos assim, visualização. Afinal de contas, por que a Luciana está falando tanto em negociar? Eu falo tanto em negociar, gente, por quê? Porque existem conflitos que, especialmente aqueles que envolvem direitos de natureza patrimonial, transacionáveis, como, por exemplo, direito empresarial, como, por exemplo, direito do trabalho, como, por exemplo, direito consumerista, como, por exemplo, direito civil, né? Esses direitos que são disponíveis, que são ainda, dependendo, se indisponíveis, como é o caso do direito do trabalho, mas são passíveis de transação, é possível sempre tentar a negociação de um determinado conflito antes do ajuizamento da ação. Há pouco tempo, eu atendi no escritório um reclamado que ele pretendia, antes mesmo de que o reclamante ajuizasse a reclamatória trabalhista, negociar algumas verbas que estavam em aberto e que poderiam desafiar uma determinada ação. E aí ele veio me perguntar o seguinte: tem algo que eu possa fazer e me antecipe ao reclamante? Ele queria saber se ele poderia consignar em pagamento algumas verbas que não tinham sido depositadas no termo de rescisão de contrato de trabalho. Então ele disse assim: cara, eu tô achando que ele vai me demandar e eu queria me antecipar e já fazer uma consignação em pagamento de algumas horas que ficaram em abertos do banco de horas, que não foram pedir para fazer um levantamento, que não foram indenizadas. Isso tem como acontecer previamente. E aí eu ofereci uma possibilidade de negociação. Disse: olha, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar em contato com a parte contrária para saber, né, se tem algum interesse em acertar valores, como é que estão os ânimos do outro lado, porque geralmente quem faz o primeiro contato para a negociação é aquele que tem créditos a receber. Vejam que nesse caso o contato partiu daquele que tinha créditos a pagar. E foi uma pessoa que me disse o seguinte: esse contrato ele se rescindiu, era um contrato longo, não foi bem conduzida a rescisão contratual pelo meu departamento pessoal lá e pelos meus recursos humanos. Eu tô achando que ficou alguma mágoa e que essa mágoa pode gerar o ajuizamento de uma reclamatória trabalhista. E eu gostaria basicamente de conversar com essa pessoa, porque ele pode me expor o que entende que está em aberto do contrato, o que não está em aberto no contrato, justamente porque, doutora Luciana, para a gente fazer uma composição. E aí eu expliquei que essa composição sim era possível e que essa composição, inclusive, ela poderia ser homologada via um acordo extrajudicial trabalhista. Ela poderia ser homologada e trazer uma segurança jurídica tanto para autor, né, quanto para réu. Nesse caso, o autor seria o reclamado. Vejam que essa tentativa de aproximação, de chegar na pessoa e dizer: olha, tem interesse em negociar, quais são as parcelas que tu entende que estão em aberto do teu contrato, qual é o tipo de demanda que tu apresentas, porque considerando a realidade contratual, nós podemos discutir alguns valores, discutir algumas questões, né, antes mesmo de levar ao judiciário. Olha, a Cacassu, bom dia, tudo bem? Como é que tu estás? Gente, então a gente precisa analisar isso, né? Entre a negociação e o ajuizamento, quais são os riscos, né, que nós corremos. Quando se faz um ajuizamento de uma ação, seja uma ação civil, seja uma ação de natureza trabalhista, seja uma ação de natureza consumerista, um processo judicial, a gente sempre precisa avaliar quais são as provas que nós vamos apresentar, qual é a jurisprudência que está favorável à nossa demanda ou não está à nossa demanda, qual é a força da nossa tese. Basicamente é isso.
quando alguém chega no meu escritório no intuito de propor uma ação, seja ela uma ação de natureza civil, seja ela uma ação de natureza trabalhista, a gente sempre tem que fazer uma avaliação do conflito que está estabelecido, da procedência daquilo que a parte pretende, né, do pedido da parte e das provas que vão dar o sustentáculo àquela alegação e àquela tese. Porque precisa ser muito esclarecido e ser colocado de uma forma bastante clara para o cliente. A gente não pode esquecer que o nosso cliente, ele é leigo, ele não tem o conhecimento da legislação, nem do processo judicial, de todos os trâmites do processo judicial. Quais são os riscos que se correm com o ajuizamento daquela ação? Então, desde o esclarecimento, né, de como é que funciona o pagamento de custas, se a parte não for detentora da assistência judiciária gratuita, tá, até a possibilidade de sucumbência do pedido, é algo que precisa estar bem delineado. Esses dias eu estava, inclusive, comentando e conversando, atendendo um cliente que eu estou fazendo uma defesa trabalhista. A ação já foi proposta. E nesse caso é um caso específico, assim, porque versa sobre reconhecimento de vínculo de emprego. Então tem uma negativa do vínculo de emprego, não há uma possibilidade de propositura de nenhum valor a título de conciliação, e aí a gente vai falar da conciliação já dentro do processo, e por que isso não tem uma possibilidade? É uma questão que envolve até mesmo uma relação de pessoal, né? E aí o meu cliente me disse, eu não tenho o menor interesse em negociar, não tenho o menor interesse em conciliar, estou muito ciente dos riscos do processo. E ao estar ciente dos riscos do processo, né, ele está me dizendo, eu vou correr o risco de uma sentença. Né? Quando ele estava me perguntando, tá, mas tu pode me dizer proporcionalmente, num determinado percentual, qual é o meu risco de ter uma sentença desfavorável, uma sentença que reconheça o vínculo de emprego? E aí eu tive que explicar algumas questões de cunho processual, especialmente no que diz respeito ao planejamento probatório. Então eu estava falando para ele, se aqui no teu processo a gente tem que fazer uma negativa de vínculo, havia uma relação de prestação de serviços, que é uma relação de prestação de serviços pretérita. Essa relação de prestação de serviços, ela inverte o ônus da prova, então ela quer dizer que nós é que temos que provar que não havia nenhuma prestação de serviços nos moldes, né, de uma relação de emprego, então a gente tem que fazer essa prova. E como é que nós vamos fazer essa prova? Com análise desses documentos, com a produção de prova testemunhal, para tentar convencer o juiz de que a relação não estava estabelecida dessa maneira. Então, explicar este risco para o cliente, porque o cliente diz assim, bom, doutora, mas aqui ele jamais foi empregado, como é que um juiz poderá achar? E nós temos que explicar como é que funciona o processo judicial, como é que se estabelecem as provas no processo, como é que é a análise do processo. Então vejam que entre o ajuizamento de uma determinada ação e a negociação, nós temos um mundo de distância. Por quê? Porque se na negociação o resultado da negociação está nas mãos das próprias partes, num processo judicial não. Está num terceiro, que é um terceiro imparcial que vai proferir uma decisão. Agora, é claro, tem alguns conflitos que não são passíveis de negociação. Neste caso em específico, era uma pessoa que privava da convivência pessoal de outra, tinha uma relação de amizade e, após o falecimento, entra pedindo um reconhecimento de vínculo na condição de cuidador. O meu cliente diz assim, eu jamais farei acordo nesse sentido, porque essa relação jamais foi de natureza trabalhista. E aí, qual é o meu papel como advogada? Tá? Meu papel como advogada é alertar dos
pretensos riscos do processo. Porque todo processo judicial tem risco, gente. Todo processo judicial tem risco. Aí um advogado jamais vai poder dizer para o seu cliente que é 100% de ganho de causa. Tá? Então a gente já fez, olha aqui o Nicolas está me dizendo, já fiz o curso, já passei 8 meses de AB atuando com um credor num processo falimentar. Olha só, Nicolas, tu tá me trazendo, olha, atuando com um credor num processo falimentar. Num processo falimentar, num processo de natureza empresarial, eu preciso conhecer ferramentas negociais? É claro que você tem que conhecer ferramentas negociais. Tem que saber como agir estruturalmente, estrategicamente naquele determinado momento. Por isso que é tão importante a gente começar, pessoal, a falar e a introjectar a importância de se conhecer as ferramentas da negociação para o profissional do direito. O que eu tenho falado bastante por aqui? Eu tenho falado muito sobre o quê? Sobre uma possibilidade de quem está familiarizado com essas ferramentas conseguir refinar a sua atuação no judicial, como também para aqueles que querem uma via não judicial poderem atuar na via não judicial. Então, a negociação, ela traz essa possibilidade. Ela traz uma possibilidade de, primeiro, te tornar mais estratégico para a atuação no contencioso, e te tornando mais estratégico no contencioso, é possível, inclusive, resolver os processos de forma mais rápida, né, gente? De entender quais são as vantagens e as desvantagens de se negociar. De como é que funciona, quais são os desdobramentos e quais são os impactos que o trâmite processual pode gerar. Então eu mesma vou trazer algumas questões para vocês. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente que estava me dizendo, Luciana, tem agora uma audiência de conciliação no nosso processo. Como é que tu acha que vai vir essa proposta de acordo? E aí eu comentei, se a tua sentença não está uma sentença muito boa, a proposta de acordo, e eu sou advogada da autora, a proposta de acordo que pode partir da parte contrária provavelmente vai ser baixa, mas nós temos uma probabilidade excelente de reforma dessa decisão. E aí eu trouxe 2 exemplos de 2 sentenças proferidas pela mesma juíza, que eram sentenças praticamente iguais, de processos iguais, em que houve uma reforma considerável, que a condenação aumentou em quase 300%. Então, o que a gente tem que pensar? Neste momento agora, pré-análise do recurso, porque já tem recurso ordinário, né, protocolado, já tem sessão marcada e a audiência está sendo pautada no 2º grau, o que vai acontecer? A tentativa de conciliação está no PMEC do 2º grau, a proposta provavelmente vai ir lá embaixo. O que eu vou ter que trabalhar nessa tentativa de audiência de conciliação? É fazer uma análise jurisprudencial de como aquela turma, com aqueles julgadores, naquela composição, já julgaram processos similares para trazer uma probabilidade de se a sentença vai ser reformada ou não. Se a reclamada, né, ela entender este risco como um risco provável, né, que é o mais alto risco, não é um risco possível, ele é um risco provável, aí pode ser que a proposta de acordo aumente. Então vejam, conhecer as estratégias de negociação refina também a minha atuação no âmbito judicial, porque fica mais claro, pessoal, mapear interesses, né? Fica mais claro, a gente consegue compreender melhor também a zona de possível acordo, qual é o mínimo que eu posso trabalhar de proposta, qual é o máximo para estar estabelecida a zona de possível acordo dentro desse exemplo, desse caso concreto que eu trouxe para vocês. Então, afinal de contas, né, como é que tu responderia, né? O bom para mim me falou um pouco mais de segurança, né? Vocês sabem que, se vocês me perguntassem, Luciana, entre negociar e ajuizar, qual é a tua opção? A minha opção seria sempre negociar. A minha opção seria sempre negociar, porque eu fico com o processo decisórios, eles estão com as partes, tá? E isso, ainda que exija
uma forma diferente de enfrentar aquele conflito. Isso ainda que exija do advogado outras ferramentas, nós estamos muito habituados a exercer algumas ferramentas para o processo judicial. Então, nós sabemos como fazer a petição inicial, nós sabemos como fazer as manifestações no processo, nós estamos familiarizados com uma sala de audiência e com a produção de prova. E agora, o que eu proponho em todas essas lives e no curso que eu falo de negociação? Eu proponho aqui nós nos familiarizaremos, não consegui conjugar, é que a gente fique mais familiarizado com o processo de negociação e com as suas fases. Né? Por quê? Porque ele é mais barato, porque ele é mais célere, porque ele é mais flexível. Eu não estou dizendo que ele é mais fácil, muito antes pelo contrário. Há processos de negociação que são altamente complexos, né? Especialmente dentro de recuperação judicial e falências. Recuperação judicial e falências, com quem faz administração judicial. Esse final de semana eu conversava com a prof. Cris. Assim, quando se trata de assembleia de credores, a gente tem negociação multipartes, né, gente? Então é isso. Afinal de contas, o que vale mais? Ajuizar ou negociar? Sempre negociar. Em que pese a gente tenha que estar familiarizado também com todo o processo judicial. Tá bom, gente? Então eu faço essa live hoje rapidinho aqui. Tá? Deixo salvo. Tenho deixado salvo no meu perfil sempre as lives de negociação. Excepcionalmente, eu tô fazendo live hoje ao meio-dia, mas na terça-feira que vem a gente já volta para as nossas lives de terça às 19 horas. Tá bom? Então, uma boa terça-feira para vocês. Eu encontro vocês na próxima terça às 7 horas da noite. Abraço.